Seja muito bem-vindo a mais um Pausa Café Encontro, nosso momento diário devocional, onde nós podemos ter um momento com Deus e meditarmos na palavra dele. O tema do nosso devocional hoje é o poder da palavra. Hoje a citação é do grande teólogo John Wesley. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, de todas as pessoas que puder, enquanto puder. Bem profundo, né? Não é uma tarefa fácil, a gente precisa tentar. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, e hoje vem aqui uma correção, uma pauladinha base, mas muito importante, que se aplicou lá na época e se aplica hoje. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versos 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Pois é, essa leitura ela nos constrange, e se não fosse assim, nós com certeza não mudaríamos. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, um dos frutos, que se pode notar quando a conversão é genuína é a mudança de vida, mudança de caráter. Humanamente falando, o nosso caráter ele é moldado na nossa primeira infância, e psicologicamente falando, E após a primeira infância, tudo aquilo que a gente já viveu, dificilmente a gente consegue corrigir se não for com um apoio psicológico e com muita dedicação. Porém, quando a gente se converte, existe um fenômeno que ele ultrapassa o natural, é um fenômeno sobrenatural, que é a moldura do nosso caráter por Deus, através da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Então, isso é um pequeno milagre, vamos dizer assim, e eu digo pequeno porque, assim, não que ele seja menor do que qualquer outro milagre, mas é um milagre pouco notado pela maioria das pessoas. A tendência é que as pessoas se lembrem de nós sempre pelo que nós fizemos, e se nós somos pessoas que fizemos algo que não foi muito bom no passado, muitas pessoas podem lembrar da gente por isso que não foi bom. Porém, a partir da nossa conversão, diante de Deus, tudo isso é apagado, e nós nos tornamos novas criaturas. E diante do mundo, o nosso testemunho social vai contar para que essa imagem seja desfeita. Então, é muito importante que a nossa prova social, a forma que nós nos comportamos diante das pessoas, seja a melhor possível. E isso não porque não para nos mostrarmos melhor do que ninguém, mas porque nós temos a consciência de quão errados nós fomos em muitas práticas que tivemos, em muitas coisas que fizemos. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a ira, sobre promover a ira a alguém, Se nós nos irarmos ou se irarmos alguém, que nós não deixemos com que a noite passe, ou seja, que a gente não deixe isso tomar muito tempo, porque a ira ela causa raízes no nosso coração, e essas raízes se transformam em amargura, e a amargura é algo que destrói o ser humano, e destrói aos poucos, não é de uma vez, mas aos poucos. Então, quantas pessoas feridas e machucadas a gente conhece por situações que viveram, por palavras que receberam, Quantos pais a gente vê amaldiçoando os filhos sem saber que estão amaldiçoando, ou até sabendo mesmo, falando coisas que podem destruir tudo do filho, destruir a vida presente do filho também, falando que o filho não presta, falando que o filho é um burro, falando que o filho nunca vai dar certo na vida, e isso a pessoa cresce com aquilo na mente e acaba
cauterizando a mente para aquela situação e ela acredita fielmente, mesmo que inconsciente, que ela realmente não vai dar certo na vida. Então, isso precisa ter esse ciclo precisa ter um fim. E o fim, o rompimento desse ciclo é na nossa conversão. É quando a gente conhece Jesus e a gente quebra todas essas amarras, porque não nós quebramos, mas Ele quebra todas essas amarras das nossas vidas. São coisas que nos limitam, são coisas que nos prendem a uma vida que não é a vida que Ele quer que a gente viva. É claro que o exercício prático de pedir perdão, de reconhecer que está errado, de fazer o bem por alguém que mesmo que a gente não queira fazer, não é fácil. Por exemplo, a gente tem uma tendência a buscar mérito nas coisas. Por que eu vou fazer isso pelo fulano se ele não merece que eu faça? Só que o exemplo de Jesus é o contrário. O mérito não vem de quem recebe, o mérito vem de quem faz. Ele faz por quem ele é, não porque eu mereço, não porque eu sou, mas sim por quem ele é. Porque ele é bom, ele é amável, ele é dócil, ele me ensina a ser assim como ele, a seguir o exemplo dele. Então que a gente possa olhar, né, por esse ângulo. Se a gente tem algum problema com palavras que a gente fala, muitas vezes não é um palavrão. Claro que tem gente que, né, a cada 10 palavras, 9 são palavrões e 1 é uma palavra que passaria batido ali, tranquilo. E aí, às vezes, a gente se encontra com um tipo de pessoa que costuma se comportar assim, a gente até se assusta um pouco, né? Pensa, nossa, sai tanto palavrão dessa pessoa que eu não sei se ela conhece o vocabulário que não seja assim. Mas, enfim, tem muitas pessoas que, mesmo estando na igreja, ainda agem dessa maneira, ainda falam coisas assim. O que tem que acontecer é a pessoa tomar consciência de que isso não é aquilo que Deus quer para a vida dela, que ela pare de atrair essas maldições através dessas palavras erradas e que também ela comece a pensar na comunicação dela. Por quê? Às vezes a pessoa não está falando um palavrão, mas ela está falando uma palavra que pode agredir alguém, ela está falando uma palavra que pode machucar e deixar chateado alguma pessoa que está ao redor dela. Ela pode estar falando alguma palavra para alguém do convívio dela que desmotiva, que desincentiva a pessoa, ou que faz a pessoa se sentir mal de alguma maneira. E isso vai criar uma mágoa, vai criar uma chateação, vai criar uma amargura se isso durar por muito tempo. Então que nós venhamos ficar atentos à forma que a gente se comunica, a forma que as pessoas entendem a nossa comunicação, para que ela não seja uma comunicação agressiva. Ao contrário, que ela seja uma comunicação de amor, de afeto, não pela pessoa ao qual nós estamos manifestando, mas por quem nós somos. Não por quem nós somos melhores do que elas, mas por quem nós somos em Deus. Porque nós sabemos do nosso propósito, porque Deus nos chamou, precisamos ser diferentes, precisamos iluminar, né? Como diz a Bíblia, nós precisamos temperar e iluminar o mundo, ser sal e luz para esse mundo, que já está tão perdido, que já está tão afundado em tantas coisas, como nós temos visto, né? Todos os dias, se a gente liga a TV, a gente vê uma notícia pior que a outra. Então, uma escalada de assassinatos de mulheres, guerras pelo mundo todo, muita corrupção, muitas pessoas se perdendo da sua essência, muitas famílias sendo desfeitas por diversos motivos. Então, nós como cristãos, nós devemos buscar a orientação de Deus para agirmos nessas situações e sermos bênção para a vida dessas pessoas. E se você recebe esse vídeo agora e você não é convertido, não é cristão, você acredita em Deus, mas você não segue, não frequenta nenhuma igreja, não tem uma fé prática, que você possa ser abençoado e receber essa palavra também, e que você possa olhar ao seu redor as suas atitudes e repensá-las, que Deus possa tocar no seu coração para que você repense a forma que você se comunica com as pessoas, ou quanto você maldiz, ou quanto você reclama da sua vida, né? Porque tudo isso pode atrair maldição para sua vida, e não só coisas que você enxerga, mas do mundo espiritual também. Então é muito importante que você tenha essa consciência. O mundo espiritual existe, que ele é sério, que as coisas realmente acontecem e naturalmente a gente não vê, e às vezes a gente só vai se dar conta quando tá tudo já indo ladeira abaixo. Então que você cuide disso, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos se você os tem, para que você não caia nessas armadilhas que o diabo quer que você caia. Que Deus te abençoe. Você chegou ao final de mais um devocional. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, usou o apóstolo Paulo para escrever coisas tão importantes para a nossa igreja, Senhor, daquela época e de hoje. E que o Senhor, meu Deus, continue falando conosco através dessa palavra, Senhor.
Nós cremos que a Tua palavra, ela nos ilumina, ela nos constrange e nos faz crescer, Senhor. E se não fosse assim, meu Deus, seria um problema. Se nós não fôssemos confrontados com a Tua palavra, seria um problema. Se ela sempre fosse agradável demais para nós, se ela não nos forçasse a tomar atitudes melhores, porque nós não conseguiríamos demonstrar mudança nas nossas vidas. Então, meu Deus, que essa palavra possa criar raiz no nosso coração, que ela possa encontrar lugar na nossa vida, Senhor, e que nós possamos praticá-la, Senhor. Nós não sejamos apenas teóricos dessa palavra, mas praticantes. Pai, abençoe a cada um que recebe esse vídeo agora, Senhor, e que o Senhor abençoe o dia, a casa, a família, o trabalho, que o Senhor possa abençoar os planos, Senhor, mas que os planos sejam os Teus planos para a vida dessas pessoas. Ó Deus, que nós venhamos reconhecer a Tua grandeza todos os dias e o quanto nós dependemos do Senhor, ó Pai. Meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre a nossa casa, livra-nos de todo mal, Senhor. Nos ajude, nos ensine a ter palavras melhores de bênção para as pessoas, palavras que edificam a vida da Tua igreja, que edificam as pessoas as quais nós conhecemos. Nós te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Parabéns, você chegou ao fim de mais esse devocional. Esse é o nosso devocional de número 8. Hoje é quinta-feira. Então, que você tenha aí um término de semana abençoado por Deus e a gente se vê amanhã